Por incrível que pareça. Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast A Dona do Olhar Aguçado. No episódio de hoje, vamos conhecer a inspiradora história de Renata Prado, empreendedora, mãe, esposa, que deu volta por cima com muito esforço e talento no ramo da confeitaria. Ela transformou desafios em oportunidades, construiu uma trajetória de sucesso com a sua confeitaria, conquistando clientes fiéis, espalhando amor e sabor pelo Brasil. Ah, que lindo, gente! Amor e sabor, que maravilha! Prepare-se para desenvolver, prepare-se para ouvir sobre a superação, coragem e muito mais. E aí, Renata Prado, tudo bem? Como vai você? Olá! É um prazer. Um prazer Você meu. é linda, viu? Jovem, maravilhosa, já empreendendo. Pois é. Mulher que gosta de desafio, ela empreende. Ela não vai atrás de carteira assinada. É matar um leão por dia. Tem que matar o leão por dia. Mas se a gente não matar o leão, a gente não está viva. Me conte aí, Renata, como você descobriu assim, essa paixão pela confeitaria em um momento tão difícil de sua vida? Eu iniciei aos 19 anos, por questão mesmo do desemprego. O marido ficou desempregado. Eu casei muito nova, eu casei aos 17 anos. Nossa, criança, menina, Isso, meu Deus terminando do o céu. ensino médio ainda. E todo mundo ficou desempregado e eu nunca fui de esperar sentada. Eu sempre gostei mesmo de dinheiro. E aí, um belo dia, eu estava sentada no sofá da casa dos meus pais e minha irmã falou: por que você não faz pão pizza para vender? Pão pizza é uma receita da minha mãe. E aí, eu sempre fui também de não esperar a hora e o dia perfeito. Eu sempre, quando eu tenho uma ideia, eu já capturo, já coloco em ação. E aí, na mesma da hora, não existia ainda o Instagram. Corri nos grupos do Facebook e coloquei a foto do Pão Pizza, tudo mal tirada, tudo de qualquer jeito. Foi mas mesmo? eu coloquei já lá para vender, foi. E aí, em questão de minutos, apareceram as pessoas: eu quero encomendar. E eu já falei: tal dia vai ter. E minha mãe, nessa época, ela brigou comigo, porque hoje eu entendo que ela não brigou querendo atrapalhar minha carreira. Ela brigou com... Mãe fica com medo de... não ser aquele caminho. Eu não mexia com vendas, eu era muito nova, mas eu continuei. E aí eu saía da Orla, eu morava nesse tempo na Orla de Camaçari, e vinha para Camaçari, marcava sempre o ponto de encontro no centro, e trazia os pão pizza. Quando eu acabava de sair do forno, eu divulgava. E isso foi criando uma certa divulgação no pessoal. E o pessoal falava: Renata, você não faz salgados, você não faz bolo. Eu nunca tinha feito nada, mas eu falava que fazia porque eu precisava do dinheiro. Gente, você é mil. Eu adoro gente assim. Nunca diz não, diz eu sei e vai pesquisar. Isso. É por aí o caminho. E aí eu ia, pegava os ingredientes de minha mãe, ela ficava uma fera comigo, porque às vezes acabava desperdiçando, porque eu testava, dava errado, eu testava de novo. E comecei a fazer o bolo, comecei a fazer doces, e isso foi criando uma certa proporção. Eu morava na casa... antes eu morava de aluguel. A confeitaria não dava para pagar o aluguel de início, porque para iniciar na confeitaria não é fácil, é difícil. Sim. E aí eu saí, já era casada, saí do aluguel e fui morar na casa dos meus pais, novamente, com meu esposo. E nisso eu comecei a usar a cozinha de minha mãe. Começar a criar uma proporção, meu esposo também se juntou a mim, mas não dava para ele só ficar comigo 100% na confeitaria. E aí ele conseguiu um emprego e eu fiquei sozinha, e quando ele chegava do trabalho, ele me ajudava, e acabou que chegava uma certa proporção de fazer aniversário de 15 anos, a fazer casamentos, fazia 1.000, 2.000, 3.000 salgados na mão. Na proporção foi rápido. Isso, foi rápido a proporção naquela época, porque modéstia à parte sempre foi gostoso no meu produto. E eu sovava a massa da coxinha na mão, aquela
colher de madeira grande. Nossa Senhora! E nisso ele conseguiu um emprego, eu continuei na confeitaria e comecei a fazer os cursos. A partir do momento que eu fui tendo meus lucros, Começou o curso no Senac, foi? eu já fiz Senac, fui para Brasília me aperfeiçoar, depois eu fui para São Paulo, nunca fiquei parada, eu sempre busquei conhecimentos. Porque isso é o diferencial, né? Sim. Podem roubar tudo de você, mas não vai roubar o seu conhecimento. E aí eu fui para Brasília, depois eu fui para São Paulo, isso no mesmo ano. Eu fui para 2 estados fazer especialização. E acabou que eu fui me aperfeiçoando, eu saí da casa dos meus pais e consegui novamente moradia e tudo isso também através da confeitaria. Porque já estava dando um certo retorno para mim. Aí comecei a trabalhar em casa e chegou a pandemia. E quando chegou a pandemia, eu trabalhava com encomenda e trabalhava com festas grandes. Mas ninguém fazia festas na pandemia. Então, tudo parou. Sim. E aí eu falei, e agora? Eu vou fazer o quê? Logo nessa época, foi a época que meu esposo também saiu para ficar trabalhando comigo, se unir a mim, trabalhar e viver 100% da confeitaria. E a gente ficou, e agora vai fazer o quê? Porque a festa parou. Foi a hora que eu pensei no delivery. Naquela época não tinha muitos restaurantes. Na verdade, não tinha confeitaria que trabalhava com delivery. Não. E aí eu falei, a gente vai ter que trabalhar com delivery. Se as pessoas não vêm até nós, a gente vai até os clientes. E comecei, mas como que vai fazer delivery com bolos decorados, com bandeja de salgados? Não ia dar muito resultado. E aí foi a época que eu pensei nos bolos Vulcão, que são os bolos caseirinhos, que são bolos que não precisa de aniversário, são bolos que vendem a qualquer momento, para a pessoa tomar café, para a pessoa chamar os amigos. E eu comecei a estudar também sobre os bolos Vulcão e os bolos caseirinhos. Eles são grandes, é? Não, é um diâmetro de 16 centímetros, com cobertura em cima. E aí eu falei, e para fazer o delivery, motoboy? Aí eu fui no ponto de mototáxi, conversei com os mototáxis, falei, meu esposo explicou se tivesse alguma entrega. Não, eu faço. A gente fazia, divulgava, tá saindo bolinho. E isso todo mundo, numa ansiedade dentro de casa. Todo mundo dentro de casa queria comer muito. Isso foi a época que eu mais vendi. Eu nunca vendi como a época da pandemia, porque o pessoal realmente queria doce. E os mototáxis, quando tinha as encomendas, eu escrevia em um papel mesmo, com caneta, não tinha impressora, não tinha nada. Escrevia o endereço, o nome do cliente, e o mototáxi, do ponto de mototáxi que eu nem conhecia, entregava para ele, ele levava os bolos. E foi criando uma certa proporção, chegou um momento que eu falei, agora eu vou ensinar tudo isso que eu aprendi. Que maravilha! E aí eu lancei o curso online. Eu já dava cursos presenciais, voltando um pouco atrás, comecei os cursos presenciais dentro da minha sala, uma sala de apartamento, uma sala pequena. Eu tirava todas as vezes que tinha curso, eu montava turmas de 10 pessoas, tinha época que eu sempre gostei de dinheiro. Aí a pessoa dava 10 pessoas, saía, tinha Você nasceu desbloqueada. Tinha uma que falava, ai meu Deus, a vaga já acabou, queria tanto me inscrever no curso. Eu falava, não, tem vaga ainda. Meu esposo, não vai caber. Sempre um dia antes do curso, a gente tirava todos os móveis da sala e colocava as cadeiras. Eu alugava as cadeiras plásticas. E aí eu dei muito curso de bolos e bolos decorados, tortas finas, dentro da sala do apartamento. E foi criando proporção, e na pandemia eu falei, então eu vou lançar o curso online, porque as pessoas não vão querer ficar uma perto da outra. Ainda tem esse curso? Tem o curso online, até hoje eu vou me inscrever. Curso online. Isso, aí eu peguei, fiz uma gravação, contratei o fotógrafo, tudo direitinho, e aluguei uma cozinha profissional e fez toda a gravação do meu curso online. Quando divulgou, foi o lançamento, eu fiz um lançamento, nessa época o Instagram já estava bem em auge, fiz um lançamento como live no Instagram e deu muito, muito resultado. Foi aí que eu consegui o dinheiro para levantar e abrir a minha confeitaria. E chegou uma certa proporção que eu falei, não vou mais trabalhar, só vou querer curso online. Mas os nossos pensamentos são e de Deus são outros. E quando eu divulguei que ia parar com as encomendas só viver do curso online, todo mundo ficou... os clientes não ficaram tristes. E aí não deu certo essa ideia só do curso online.
E um belo dia, eu andando pela Camaçari de Dentro, eu vi esse ponto para alugar. Eu falei, não, é esse. E aí, aluguei, já fui... Eu nunca fui de esperar um momento perfeito. Eu sempre, quando tenho a ideia, Você vai e lança. jogo. Agora, você já prestou atenção. Duas coisas, olha. Você começou pelo Facebook, que é uma rede social, e ela lhe deu uma oportunidade. Depois veio a pandemia, você aproveitou a pandemia, outra oportunidade, que foi seu cavalo branco que você montou, e aí você linkou ele para poder você vender mais. Você já prestou atenção que o desafio da vida e a oportunidade vem na hora que a gente não espera, Isso. mas na hora que a gente também pensa e a gente vai e executa. Isso mesmo. Então, as pessoas, geralmente... É por isso que eu gosto de entrevistar pessoas que superam do nada. E pessoas também que caem e depois levantam. Tem muitas pessoas que caem e levantam. Gente, quem não cai, não pode se levantar. Na vida, todo mundo tem um momento de cair. Tem um momento de chorar, tem um momento de fraqueza. Dizer, opa, não tenho medo, eu vou. O medo não lhe bloqueou hora nenhuma. Você fez coisas, assim, impossíveis. Dar aula dentro de um apartamento para 10, 12, 15 pessoas. Aí depois você vem e entra na era atual, que é o curso online hoje, é quem bomba. São produtos que você faz e depois você faz um outro infoproduto, faz outro. E você termina enriquecendo se insistir e persistir nisso. Isso. Então, eu acho que você foi assim, num caminho certo. Agora, o que foi que fez você acreditar que poderia transformar isso tudo em algo de sucesso? As redes sociais ajudam muito. Tipo, eu sempre fui uma pessoa antenada. Eu pesquiso o que está em alta. E eu via que... E as pessoas me perguntavam, ensina. E a pandemia foi algo que impulsionou a gravar o curso online. Maravilha. E quando eu divulguei o curso online, eu não tinha nem gravado as aulas. Eu divulguei os cursos online sem ter gravado as aulas e já teve lista de espera, já teve as pessoas se inscrevendo. Então, isso foi o ponto-chave. Depois, eu abri a confeitaria e hoje já tem 3 anos de confeitaria. Hoje, falo que eu vivo 100% da confeitaria. A confeitaria abriu as portas. Coisas que antes para mim eram impossíveis conquistar, a confeitaria me ajudou a conquistar. Deus, confeitaria. Hoje não é só somente eu tenho uma equipe. Meu esposo também trabalha comigo. Ele é a parte mais financeira, mais burocrática, vou dizer. Essa é a parte que eu não me adapto, que é gestão, funcionários, tudo isso, eu deixo os pepinos tudo para ele. Mas isso é muito bom, quando o casal se junta para poder fazer alguma coisa, a tendência é crescer, porque um compartilha com o outro. Isso é importante. E a outra coisa mais importante é a questão da busca. Eu tenho isso, tudo que eu vou fazer, eu vou buscar incessantemente o conhecimento. Eu gosto de beber de água nova o tempo todo. Que é isso que eu vou fazer? Eu estou fazendo podcast. Eu vou estudar sobre podcast. Radialismo. Eu vou estudar radialismo. Estou fazendo bolo. Eu vou estudar sobre bolo. Eu acho isso assim, importante. As pessoas hoje querem fazer as coisas e elas têm preguiça de pesquisar. Elas têm preguiça de estudar. Então, no momento que ela tem essa preguiça, como é que ela vai ajudar a transformar outra pessoa? Como é que ela vai incentivar? Ela precisa disso. Isso é algo que nem eu, não. Todos nós precisamos disso. Mas, gente, o papo tá bom. Maravilhoso caso de Renata Prado. Emocionante, que deixa a gente ficar com água na boca. Já deu vontade até de ir para a confeitaria dela. Então, você que está aí nos escutando, vá visitar a confeitaria. Como é o nome da confeitaria? Renata Prado Confeitaria. Renata Prado Confeitaria. Lá você vai encontrar tudo delicioso, tudo gostoso. E você come moderado, para não comer demais. E volta no outro dia para poder comer mais. Olha, acho que até eu vou para lá, viu? Papo tá bom, gente, mas agora vamos para o comercial, porque se a gente não faturar, não podemos continuar. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade
é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta com Renata Prado, ela que faz aquela comida deliciosa. Comida não, gente, ela faz doce fino. Festa de aniversário, de casamento, você procura Renata Prado. Renata, me conte aí, o que você diria a quem está começando agora e que tem medo de empreender? Tem uma frase que eu gosto muito, que é a diferença de quem sonha e quem realiza está na persistência. A chave para tudo é persistência. Vai ser difícil, Sim. mas sem persistência ninguém alcança nada. Você tem que não ter medo. É. O medo É que trava a gente. É o que a gente trava. tem que não travar. Gente, tem que não ter medo. Tem que gostar de dinheiro, porque gostar de dinheiro não é crime. Se alguém olha pra você e diz assim, porque aquela pessoa tem dinheiro, não presta. Rico não presta. Mentira. Dinheiro é bom pra você viver bem com sua família. Você colocar seu filho pra estudar bem. Pra você se vestir bem. Dormir bem. Ter uma casinha gostosa, quentinha. Dinheiro é bom pra isso. Então, nós trabalhamos para ter uma vida gostosa, com amor, com carinho com nossa família. Ter nossa autoestima elevada. Não tem coisa pior do que uma baixa autoestima. A baixa autoestima, ela não deixa você vender nada, ela não deixa você comprar nada, você vira um zumbi. Então, é bom a gente estar com a autoestima lá em cima e sentir vontade de trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar e viver bem, não é verdade? Verdade. Então, eu adorei quando ela disse, eu gosto de dinheiro. Eu também gosto, viu? Está aí nos escutando, nos siga nas redes sociais, nós temos uma boa conversa, trazemos para vocês momentos importantes, casos importantes de pessoas que empreendem, pessoas que cresceram, outras que caíram e levantaram, se seguraram, deram a mão a Deus com fé, pessoas que se amam, que se gostam de trabalhar. Então, nos sigam no Facebook, no TikTok, no X, inscreve no nosso canal do YouTube, você vai ter sempre algo bom para poder a gente conversar com vocês. Diga o que você quer escutar, mande seu recadinho. Não é verdade, Renata? Verdade. E seu YouTube, diga de novo aí para quem está escutando. Canal no YouTube eu não interajo tem? muito não, mas no Instagram mesmo, Renata Prado Confeitaria. @Renata Prado Confeitaria. Agora, Renata, nós vamos partir para a questão de umas perguntas de curiosidades, certo? Qual foi a situação mais engraçada que aconteceu quando você começou a vender seus produtos? A situação mais engraçada, hoje eu acho engraçada, mas na época eu chorei. Como eu sempre, como eu falei, eu sempre faz esse bolo, faço, porque eu precisava do dinheiro para pagar as contas. E aí uma cliente me mandou uma foto de um bolo, naquela época era o formato da bomba de um desenho, agora que não vem na mente, era quadrado, formato de bomba. E de passa americana. E passa americana é bem enjoada de trabalhar. Horrível. E aí eu lembro que eu comecei a ganachear o bolo, que tem que fazer a blindagem do bolo com ganache. E fui aquela meleca, a ganache não endurecia, e eu coloquei a pasta americana por cima. E aí o dedo me lava de chocolate e encostava na pasta americana colorida. E a minha família falava. Aí quando eu tirei a foto, eu mostrei para meu marido, mandei para meu marido chorando. Meu marido no trabalho, olha como tá o bolo. Desmanchou todo. E ele, misericórdia, não, estava feio. Um quadrado, formato quadrado, mas bem baixinho. E aí minha irmã ficou, pessoal, tá uma verdadeira bomba. E eu fui levar para cliente, naquela época o carro, até meu esposo pegava do meu pai um carro também todo
esbagaçado. E eu fui entregar para cliente em um condomínio em Lauro de Freitas. Quando eu chego na porta da cliente, eu entrego, ela fala, não é isso que eu pedi. E aí Então ela lhe fez um pedido maluco. Ela fez um pedido de um bolo, tava bonito o bolo, mas o meu estava feio. E eu lembro que foi aniversário do meu esposo. E pode continuar? Pode? Foi aniversário do meu esposo e tinha um bolo já prensado na geladeira que eu ia decorar para ele à noite. Aí eu falei para ela, eu quero outro bolo para colocar na mesa. Isso Você da tem que orla. colocar de Lauro de Freitas? Isso. Aí eu falei, eu vou Meu pegar Deus. o bolo do meu esposo, vou decorar de chantininho. Eu falei para ela que eu não ia poder entregar de pasta americana, mas ia decorar um bolo mais arrumado para ela deixar na mesa. Quando a gente sai com o bolo na mão, feio, e eu entro dentro do carro morrendo de vergonha, falta gasolina no carro. Ai, meu Deus, Eu falei para meu esposo, você vai empurrar o carro sozinho. Eu lembro que o vidro não era o vidro fumê preto. Eu me agachei assim no carro para ninguém me ver. E a mulher lá dentro se explodindo. E ele foi andando, saiu do condomínio. Era ali depois de Abrantes, saiu do condomínio e foi buscar com uma garrafa a gasolina. E quando ele chegou, a gente foi em casa, eu tive que ir em Camaçari, porque eu morava na orla, né? Camaçari sede, para fazer papel arroz, que naquela época era em alta papel arroz. Aí hoje não usa mais. decorei o bolo, fui entregar para cliente, ele que saiu do carro para dar na mão dela, que eu não tem tinha cara coragem. para dar para ela. E o coitado ficou sem bolo. Depois nem lembro como bateu os parabéns pra ele. Mas isso ela até gostou? hoje é E ela engraçado. gostou? Ela gostou, mas ela tava com um pouco já de raiva, né? Porque a situação eu até compreendo. Não quis o valor, os 50% restante dela também não aceitei, porque nessa parte eu Você teve errei. um prejuízo também, né? Que Isso, você foi, eu tive um voltou prejuízo, e voltou de novo. Isso. Mas até hoje a gente dá risada com esse bolo bomba. Ficou o nome bolo bomba. Gente do céu, ela pediu uma coisa assim que não existia. Misericórdia. Me conta aí, entre ser mãe, esposa, empreendedora, teve algum dia em que tudo virou a casa em um caos para você? Teve a época que eu engravidei, né? E meu pai, ele sofreu de um AVC, passou 2 anos aqui tentando se recuperar. Era uma pessoa também empreendedora, era um bom empreendedor. Ele, desde os 12 anos de idade, empreendia já. E ele teve um AVC e foi para São Paulo, morar em São Paulo, para conseguir tratamento lá. E nisso minha mãe foi com ele, minha mãe cuidava dele. E eu tive minha bebê hoje, Rebeca, com 2 anos, e não pude ter rede de apoio. Fiz cesárea. E isso foi bem no auge da confeitaria. Então, você misturar, você tem que lidar com marketing, você tem que lidar com funcionários, você tem que lidar com loja e se lidar sozinho. Praticamente, quem me ajudava era meu esposo. Ele aprendeu a cozinhar também. Eu falava da cama para ele, como ele fazia feijão, como ele cozinhava um frango, e ele ia fazendo, mas tinha horas que a loja precisava dele, e aí eu ficava sozinha. A pessoa, quando faz cesárea, é difícil. Dói. E eu, às vezes, me arrastava assim na cama, cheia de ponto, e sozinha. Isso foi a parte mais difícil para mim, porque eu tinha que lidar com a empresa e tive que lidar grande também desafio, né? no puerpério também. Um grande desafio. Conta pra gente aí uma história assim bem engraçada de como você fez malabarismo para dar conta de tudo. Você já contou um aí que foi super engraçado, mas eu acho que você tem mais uma. Foi engraçada? Sim. Rapaz, as histórias engraçadas é tudo com bolo destruído. Bom mesmo? Outra engraçado foi, hoje ela é minha parceira, a pessoa que faz toda a parte visual da minha empresa, adesivos, panfleto. Mas naquela época, ela era cliente, Miria, e ela pediu o bolo de chá de fraldas dela. E ela era cliente, a gente não tinha essa amizade. E eu também saí da orla para entregar no Parque das Mangaba, com o carro também estraçalhado. E aí o bolo de 2 andares,
Eu gostava de bolo, até hoje eu gosto, mas hoje eu tenho técnicas que isso não acontece mais. Mas eu gostava de bolo bem molhadinho, com bastante recheio. Eu também. E isso tem que ter cuidado quando trabalha com bolo de andares, tem que ter estrutura. Ele abre. Isso. Quando a gente estava no início da cascalheira, meu pai olhou para mim e falou, vixe! E ele era explosivo, ele não era calmaria, ele é a mesma coisa que eu. Ele é explosivo, ele, vixe, quando eu olho pro bolo no meu colo, o bolo tava tomando conta do tabuleiro todo, esparramando. E eu só sabia chorar, né? Eu fazia as coisas e depois chorava. Oh, meu Deus. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu estava chegando perto do chá de fraldas, já tinha iniciado o chá de fraldas, eu já estava atrasada. E quando eu cheguei, eu chamei ela para conversar e falei, eu vou devolver o dinheiro, o bolo tá assim. Ela, não, eu vou colocar o bolo de fraldas. Tem aquele bolo de fraldas que o pessoal faz para deixar na mesa. Na mesa, e esse eu corto. E tinha pessoas que ficavam no ouvido dela. Rapaz, você não pode aceitar o bolo assim, você não... E eu dentro do carro morrendo de vergonha, porque já tinha convidado na festa. E aí eu falei para meu pai, eu vou no Mix, que já existia um Mix ali da Cascalheira, vou comprar biscoito, que naquela época tudo que dava errado, eu colocava biscoito, colocava do lado. E fazia o Kit Kat, dava o laço, amarrava e fica aí. Eu já fiz isso também. E fazia muito, mas ela não aceitou. E passou o tempo, o bolo Devia simplesmente esparramou mesmo. O de cima saiu, criou uma confusão no bolo. Ai, deu vontade de comer. E passou o tempo, eu achava que ela iria ficar com raiva de mim, mas passou os tempos, a gente virou parceira de negócios. Tipo, ela fornece hoje para mim todo o adesivo, o panfleto, e dá risada hoje dessa história. Eu falei, ainda bem que você hoje dá risada. Gente, o papo tá bom, uma história linda, de superação, de vontade, de energia boa, de coragem, que é isso que a gente precisa passar, é isso que a gente precisa ter, coragem, vontade, não ter medo de nada e tocar. E na hora que vem os momentos difíceis, você chora, mas depois você dá risada, e hoje ela tá podendo contar essas histórias maravilhosas e de como ela se profissionalizou, como ela melhorou, como ela foi buscar conhecimento. Isso, gente, é uma experiência profissional que serve para todos nós. E vocês que estão aí nos escutando, siga aí a Dona do Olhar Aguçado, acompanhe todo o trecho que vai servir de inspiração para você. Eu queria agradecer a toda a equipe que produziu esse podcast para mim hoje. Agradecer a Renata Prado aqui, né, Renata? Prazer meu. Renata, eu sou danada para errar nome, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, você tá de parabéns, e a hora dessa eu vou lá comer um bolo molhado Vai desse, sim, viu? Tem doce, tem bolo, tem salgados, tem tudo. Ave Maria. Cadê o bolo que ela trouxe? Bota aqui pra poder todo mundo ver. Já vê dela aqui, ó. Eu não vou querer, não queria dividir, não. Eu queria comer sozinha. É seu, é? É de todo mundo. Ah, se for, deixa. Eu vou lá na confeitaria dela. E deixar de mostrar o bolo dela. Ronaldo, pega aí o tape desse bolo pra mostrar, viu? Tá aparecendo aí? Não, ela tem que levantar. Aqui. Aqui, ó, pra ficar nesse ângulo dessa câmera. Aí. Olha, gente, que bolo lindo, tá vendo? 6,5. Lindo e gostoso. Delicioso. Vixe, Maria, me acabo. Vocês não vão me dar um pedaço? Vai comer todo? Gente, até a próxima, viu? Beijo pra vocês que estão aí nos escutando, nos ouvindo aqui. Ó, amo vocês. E nos siga nas redes sociais, viu? TikTok, Facebook, Instagram, @Dona do Olhar Aguçado. Até a próxima.